Bom dia a todos. Neste momento nós estamos juntos para mais um momento de filosofia, mais um momento aqui no seu canal Hermenêutica, Ser e Interpretação. Um canal para crescimento, avanço, progresso, desenvolvimento filosófico. Nós hoje vamos falar dentro da área da psicanálise, porque vamos falar de Carl Jung. Carl Jung foi um filósofo que ele trabalhou, certo? Filósofo francês que trabalhou com a proposta da psicanálise. E ele investiu o seu tempo dentro dos seus projetos acadêmicos direcionados ao estudo e à análise do ser interior e do ser mente, pensamento, emoções, sentimento, que vai estar relacionado ao consciente e inconsciente do ser. Com isso, ele é um mentor e um dos propulsores da fundamentação do psicanálise, tá? Nós vamos estudar hoje, dentro da proposta de estudo de Carl Jung, sobre o inconsciente pessoal e o inconsciente suprapessoal ou coletivo. Mas antes eu quero te fazer um convite a se inscrever no canal se não é inscrito, tá? A também dar aí o seu like contributivo e compartilhar. Obrigado a todos então e vamos lá. Quando nós falamos sobre Jung, como eu já fiz até essa introdução, dentro do tema que nós vamos abordar do inconsciente pessoal e o inconsciente suprapessoal ou até coletivo, nesse ponto nós iniciamos uma nova etapa no processo do conhecimento de si. Essa dissolução analítica das fantasias, de transferências infantis, né? Ela, dentro de uma proposta assim que Jung vai analisar, que a experiência tem mostrado, tá, insistentemente o aparecimento de vários tipos de fantasia. Por exemplo, o médico fica investido das funções de salvador, não é? E até doente com características suprassensoriais, onde ele vai contrariar frontalmente a razão sadia da consciência. E pode até acontecer que o qualifiquem com atributos supranaturais. Então a transferência em si, ela nada mais é do que uma projeção de conteúdos inconscientes, tá? Então, primeiro são projetados conteúdos chamados superficiais do inconsciente, onde são reconhecidos através de sonhos, sintomas e fantasias. Já nesse estado, o médico vai interessar, ou vai ter um interesse, ou vai atuar, tá? Como alguém íntimo, eventualmente, da pessoa, tá? A seguir, preponderantemente, ou de uma forma mais destacada, mais preponderante, ele pode atuar como o pai bondoso, conforme as qualidades que o pai verdadeiro tinha para o paciente. Uma vez que ou outra, o médico, e quando eu falo médico, eu falo psicanalista, tá? Ele também vai receber ou vai atuar com atributos maternos. Ou até que pode parecer isso um paradoxal e ainda mais fantasioso dentro dos limites do possível, né? Mas todas essas projeções e fantasias são calcadas justamente para as reminiscências pessoais do paciente. Então, finalmente, pode-se surgir fantasias de caráter exaltado. Nesse caso, o psicanalista ele vai ficar dotado de propriedades sobrenaturais e vai se tornar um mago, né, o criminoso, o demoníaco, ou então até um verdadeiro salvador, tá?
entende-se bem que tudo isso vai se passar e vai ocorrer necessariamente no consciente do paciente. São fantasias que o consciente do paciente vai criar. Não é o que está ocorrendo, mas o que o paciente está fantasiando. Então, muitas das vezes, não entra na cabeça de tais pacientes que, na realidade, essas fantasias provêm deles mesmos. E nada mais é do que muito pouco tem a ver com o caráter do médico. Este engano vai ocorrer por não existir bases de reminiscências pessoais para esse tipo de projeção. E ocasionalmente, tá, nós podemos provar que em determinado momento da infância vai surgir fantasias semelhantes em relação ao pai e à mãe, que os mesmos vão dar ou atribuir uma razão para esse acontecimento. Então, Freud, ele vai demonstrar num pequeno trabalho como a vida do Leonardo da Vinci, né, que tinha sido uma influenciada pelo fato até dele ter tido duas mães. O fato dessas duas mães, ou a dupla filiação, era algo real na vida de Leonardo da Vinci, embora imaginária. Outros artistas também sofreram a influência de uma dupla filiação, como o caso do Benvenuto Cellini, por exemplo, que teve fantasias a respeito dessa dupla filiação. Aliás, se tornou um tema até mitológico, né? Muitos heróis legendários tiveram aí duas mães. Então essa fantasia, ela não vem do fato de os heróis terem duas mães, mas de uma imagem universal, primordial, pertencente aos segredos da história do espírito humano e não à esfera da reminiscência pessoal. Então, afora as recordações pessoais que existem em cada indivíduo, essas grandes imagens primordiais, como são designadas acertadamente por até o caso do Jacob Burckhardt, né? Ou seja, a aptidão denominada hereditária da imaginação humana do ser, como era no caso dos primórdios, essa hereditariedade vai explicar o fenômeno, no fundo, surpreendente, até de temas e motivos de lendas que vão se repetir no mundo inteiro e em formas idênticas, além de se explicar para que os nossos doentes mentais possam ser reproduzidos exatamente as mesmas imagens e associações que conhecemos dos textos antigos. Por exemplo, Jung, ele escreveu um livro que ele denominou de Warnung Symbol der Liebe. Nesse livro, ele vai conter e vai explicar e vai expor alguns exemplos dessa hereditariedade imaginativa do ser. Essa capacidade de ter mais imagens, de construir várias imagens, né? Então, logo nesse estágio mais adiantado do tratamento, em que as fantasias não repousam mais sobre as reminiscências pessoais, vai se tratar de manifestação da camada mais profunda do inconsciente, aonde vai jazer adormecida as imagens humanas universais e originárias. Então essas imagens ou motivos vão ser denominados, Carl Jung vai denominar elas de arquétipos, ou então dominantes, imagens dominantes, tá? Então essa descoberta, ela vai significar para o campo da psicanálise mais um passo à frente na interpretação.
a saber, a caracterização das duas camadas no inconsciente. Então nós temos que distinguir o inconsciente pessoal do inconsciente impessoal ou o suprapessoal, que é o coletivo. Tá? Porque ele é desligado do inconsciente pessoal por se tornar e ser totalmente universal. Então, os conteúdos podem ser encontrados em toda parte, o que é óbvio que não é um caso de conteúdo pessoal, tá? Mas o inconsciente pessoal vai conter lembranças perdidas e reprimidas, propositalmente esquecidas, inclusive, como evocações dolorosas e percepções que, por assim se dizer, não vão ultrapassar o limiar da consciência, de uma forma até subliminar. Ou seja, a percepção dos sentidos que, por falta da intensidade, não vai atingir a consciência, e os conteúdos também vão amadurecer para a consciência, porque vai corresponder à figura da sombra, o que frequentemente vai se aparecer e surgir nos sonhos. Então essas imagens primordiais vão se tornar formas mais antigas e universais da imaginação humana. E vão ser simultaneamente o sentimento e o pensamento. E vão ser caracterizadas como vida própria, independente, com almas parciais, fáceis até de serem encontradas nos sistemas filosóficos ou gnósticos, de uma forma até apoiada, né, nessa percepção do inconsciente como fonte de conhecimento. Então a ideia dos anjos e arcanjos e dos tronos e potestades de Paulo e dos arcontes e dos gnósticos e das hierarquias celestiais é justamente a que está proposta por Dionísio o Areopagita, né? Que vai denominar ou vai resultar de uma percepção relativa da autonomia dos arquétipos. Então ele vai dizer que o inconsciente coletivo representa a parte objetiva do psiquismo e esse inconsciente pessoal a parte subjetiva. Então, assim, nós vamos encontrar também, segundo Jung, que o líbido, ou a libido, melhor dizendo, vai se ver liberado de uma forma de transferência pessoal e infantil. A libido vai seguir sua inclinação até as profundezas do inconsciente. E lá vai verificar o que até então jazia adormecido. E vai se tornar a descoberta do tesouro oculto e a fonte inesgotável onde a humanidade sempre vai buscar seus deuses e demônios e todas as ideias, suas mais fortes e poderosas ideias, sem as quais até o ser humano vai deixar de ser humano. Com isso, um dos maiores pensamentos do século XIX e a ideia de conservação da energia, Robert Mayer, e o verdadeiro criador dessa ideia, ele vai se tornar um médico e não um físico ou filósofo da natureza. Mas é importante saber também que a ideia de Mayer não vai ser propriamente criada. Também não foi produto de uma confluência das ideias ou da hipótese científica da época. Ela sim foi acrescentada, tá? E foi acrescentada com a proposta justamente de trazer uma confluência de ideias, de hipóteses científicas nesse período. Então essa teoria, por exemplo, ela até vai ser desenvolvida, né, construída em uma escrivaninha de um psicanalista. E se quisermos até, Jung vai falar assim numa dessas obras, se quisermos esclarecer
certos pontos de fisiologia, vai se prosseguir um indispensável conhecer de processos físicos. Isso não é matéria se não for trabalhado de preferência do ponto de vista da metafísica, tá? O que me desagrada muitas vezes profundamente, portanto, a física ser lançada no assunto com até uma tal propensão a uma paixão que pouco vai interessar as paragens exóticas que são percorridas. Então, Jung, nessa proposta, ele ainda vai desenvolver e vai propor que quando se vai, por exemplo, estudar a questão da ideia de consciência violenta, ou da violência, né? Da onde vai se tirar aí a força, o apoderar da consciência, a raiva, o ódio, né? Então a resposta vai ser complexa, porque nessa teoria a explicação vai ser a seguinte, que a ideia da energia e a sua conservação, ela deve ser uma imagem primordial adormecida no inconsciente coletivo. Então, semelhante conclusão vai abrigar, evidentemente, a provar que tais imagens, até primordiais, vão existir efetivamente na história do espírito humano como formas ativas durante milhares e milhares de anos. Então esta prova ela pode ser realmente forçada, sem maiores até dificuldades, como religiões mais primitivas, regiões até mais variadas do mundo, que serão fundadas nessa imagem. São as chamadas até religiões dinamísticas, né? Onde o pensamento único e decisivo é que há uma força universal mágica. Tá? E nesse conceito é que vai se surgir a correspondência da ideia de alma, espírito, saúde, força corporal, fertilidade, poder mágico, influência, poder, respeito, remédio e outros estados de ânimo caracterizados pela liberação de afetos. Tá? Então, por exemplo, uma expressão muito conhecida no contexto dos continentes, principalmente da África e também e alguns polinésios, né? Vai ocorrer a expressão mulungo, que é um conceito primitivo da energia, tá? É o espírito, alma, é o poder mágico, é o supranatural. E isso vai ocorrer justamente com uma construção que é feita dentro do cérebro humano, aonde você vai impregnar uma ideia no inconsciente que vai moldar os pensamentos e as propostas do ser e vai levar ele a construir arquétipos, imagens, que essas vão se tornar até místicas para poder conduzir algumas das suas manifestações, posições e até afirmações enquanto ser. Então, quando nós estudamos Carl Jung, nós vamos entrar justamente numa interpretação das questões imaginéticas do ser, no seu consciente e inconsciente,
tá? Para poder construir todo um leque, um arcabouço de aferições e análises deste inconsciente e nas suas diversas manifestações. Obrigado a todos.